Somos um povo escolhido por Deus, chamados para excelência. Eu tenho tudo da vida de Deus, pois hoje eu sei. Não é o que falamos que tem força, é o que fazemos. Amém, irmãos? Às vezes o que falamos não corresponde à forma como vivemos, isso não tem valor nenhum para Deus. A palavra de Deus diz, com os lábios louvam, mas com o coração está longe. A ideia de Deus é que nós, eu falo isso por mim mesmo, a avaliação que fazemos em nós tem que ser diária. Eu preciso cuidar da minha mente. Uma vez eu falei, a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, está na palavra, e de fato é. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom, se o temor é o princípio da sabedoria, então antes de eu ter sabedoria, eu preciso ter o quê? Temor. Então, se eu preciso ter temor, então eu orei ao Senhor. Eu falei, Pai, me ensina a temer o Senhor, me ensina o que é temê-lo de fato, porque eu preciso aprender sobre isso. A Bíblia fala do temor o tempo todo, não é? E que o temor, eu sei que não é medo do Senhor, não é isto, não é? O que é? Me ensina o que é o temor do Senhor. E Deus me falou em pouquíssimas palavras, e Ele me ensinou. Ele me disse, sabe quando alguém me teme? Quando seus pensamentos não me traem. Quando na sua mente eu não sou traído. Não é quando no ato, mas aqui. Quando nem entra. Quando eu não permito que entre na minha mente nada que seja contra Ele. Fala, quando alguém faz isso, Ele me teme. Você encontra o temor do Senhor no íntimo, quando você o honra e ninguém está vendo. Quando os seus olhos não veem aquilo que Ele manda você não ver. Quando seus pensamentos não pensam o que Ele diz para você não pensar. Você teme ao Senhor de fato quando você honra Ele como um rei, e embora você esteja em pé, por dentro você está dobrado, por dentro você está reclinado a Ele. Você entende? É quando você de fato o honra. Ele não está obrigando ninguém a fazê-lo, na verdade não obrigou ninguém a reconhecê-lo como Senhor e Salvador, foi uma opção nossa. Mas Ele respeitou e acreditou na nossa decisão. E precisamos continuar com essa decisão, porque isso vai produzir crescimento não só para mim, para minha família também. A minha esposa depende de um homem que saiba como levar a sua família com integridade e com verdade. Os meus filhos precisam ver isso e aprender disso, não da minha boca, mas principalmente da minha vida. Olhar e ver em mim alguma coisa que possa ser inspirada de fato. Senão vamos perder, nós vamos saber o que o Senhor tem para nós. Eu ouvi uma frase, eu não sei se está aqui, eu não lembro, eu tenho que trazer para lembrar, porque eu não lembro do nome da pessoa. Deixa eu ver se eu trouxe fácil aqui. Sim, eu não conheci, talvez os amantes do esporte conheçam o nome desse técnico de futebol americano. Eu peguei essa frase porque eu achei ela muito interessante. O nome dele é Coach Darrell Royal. Ele diz o seguinte: futebol americano não constrói caráter, elimina quem não tem. Sabe que o caráter, o seu caráter, o caráter é uma composição de comportamentos que nós temos. Então não existe pessoa que não tem caráter, existe pessoa de bom caráter, existe pessoa de mau caráter. O que determina o meu caráter é aquilo que eu faço. São um conjunto de comportamentos, de atitudes que eu tenho. Determina quem eu sou. Sou uma pessoa de bom caráter ou uma pessoa de mau caráter. E a Bíblia diz que a formação do caráter é feita pelo homem, não é por Deus. Quando você sai do mundo e vem para Ele, a Bíblia manda você deixar de fazer um monte de coisas e começar a fazer outras coisas. Manda você deixar de pensar de um monte de maneiras erradas e pensar de uma maneira correta. Sabe, o Evangelho depende muito mais, a vida do Evangelho, as coisas boas de Deus na nossa vida que vão acontecer, tudo que Ele tem para nós, depende muito mais das mudanças que fazemos em nós do que Deus quer fazer. Porque a Bíblia fala que nós viveremos pela fé e andaremos pela fé. Então, se é pela fé que eu vou viver, é óbvio que o que vai vir sobre a minha vida é um resultado da obediência daquilo que eu digo, que a palavra de Deus diz para mim fazer, e que eu digo que estou ouvindo e seguindo.
Então, viver pela fé não é lançar ao ar palavras que não fazem sentido, mas é ter um comportamento de vida segundo aquilo que a Bíblia nos ensina. Isso nos protege do diabo. O diabo não tem como tocar alguém que anda dentro da palavra, não tem como colocar uma doença, até pode colocar, mas temos autoridade para mandar sair. Sabe, ele pode tentar mexer em áreas financeiras, mas não consegue, porque eu sou protegido pela palavra que eu vivo nela. Então, a segurança que eu tenho de que as coisas vão funcionar na minha vida é o quanto eu estou firmado e andando na verdade de Deus, da palavra dele. E são coisas que eu decido fazer. Tomamos decisões todos os dias. Hoje é um dia de decisão. Então, hoje, esse dia vai acabar e eu posso crescer alguma coisa nele ou nada. Eu posso ser como era ontem, anteontem, depois permanecer assim, ou posso ser diferente hoje. Eu posso fazer morrer alguma coisa. Sabe, as coisas, você não faz tudo num dia, mas você faz alguma coisa num dia. Isso muda a nossa história. Sabe, eu estou falando existem níveis de pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que chegam hoje, pessoas que já estão há algum tempo e pessoas que estão há muito tempo. Normalmente isso deveria ser tempos diferentes, momentos diferentes e também maturidade diferentes. Mas muitas vezes não são. Mas eu vou falar como se fossem. Amém? Ou seja, quem chegou hoje sabe um pouco menos, quem chegou há um pouco mais de tempo sabe um pouco mais, quem chegou há muito mais tempo sabe bem mais. Bom, então, vamos supor que as pessoas viveram e andaram naquilo que ouviram e que aprenderam do Senhor. Só quero ligar, pastor, quando é que eu paro ali? Eu não gravei o horário. Ok. Eu vou passar para vocês isso aqui. O crescimento que você tem, ou na sua vida, aquilo que você vai experimentar de Deus com o tempo, vai depender do que você abandonou e do que você restaurou. Você entende ou não? Não é a vontade dele. Não, o que o Senhor reserva para mim? Bom, depende do que você está fazendo com você. Você entende? O Senhor não reserva nada menos do que aqueles que dizem que vão obedecer aquilo que Ele diz aqui. Então, aquilo que o Senhor reserva para você depende das mudanças que você está fazendo diariamente, porque eu não seria tolo o suficiente para dizer que eu mudei o suficiente. Não. Eu posso dizer que mudei muito com relação a quando me converti, mas quando eu olho para frente, que o padrão é Jesus, eu vejo que eu tenho muita coisa para mudar ainda. Então, nós nunca deixamos de mudar. Agora, quando eu não entendo esse processo, quando eu não entendo que a mudança é algo necessário, quando eu não entendo que tem que fazer alguma coisa para mim, então os dias estão passando, os anos estão passando, e eu estou ficando do mesmo jeito, e cada vez a mudança fica pior ainda, porque eu estou me mantendo no hábito antigo, e no comportamento antigo, estou achando que está tudo bem. Eu continuo brigando, discutindo, continuo mentindo, continuo fazendo outras coisas, continuo dando ao dinheiro o valor que o dinheiro tinha para mim antes. Eu estou na igreja hoje, mas estou pensando como ganhar um dinheiro como pensava no mundo. E estou dando valor ao dinheiro como dava no mundo, ou seja, ele é minha felicidade, ele é o que eu preciso, se eu não tiver dinheiro eu fico desanimado, como era no mundo antes. O mundo era assim. Pastor, eu ainda penso assim, como é que eu faço para mudar? Bom, você precisa ter primeiro um relacionamento íntimo com Deus. Você precisa buscá-lo de fato, ele é o único que pode te ajudar a ter um entendimento claro sobre o que ele está dizendo. E quando nós fazemos isso, de fato começamos a mudar áreas de nossa vida. Pensamos que, alguns de nós, às vezes sabemos que existem promessas divinas para nós aqui. Quem não sabe disso? Mas, sabe como é que funciona uma promessa? Eu quero falar para vocês sobre isso aqui. Vamos fazer uma leitura, pode ser? Não é só uma leiturazinha, é uma leitura um pouquinho extensa, mas eu acho que é importante. Eu quero que você abra no livro de Gênesis, no capítulo 12, a partir do versículo 1. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1. Enquanto você vai abrindo, se você puder virar para o seu irmão e perguntar para ele, quanto é que custa a maturidade? Agora você faz outra pergunta para ele, quanto você tem exigido de você mesmo? Sabe, maturidade não vem de graça não, meu irmão. Ela não vem para você frequentar uma igreja e para você ouvir pregações. Não, a pregação pode te apontar um caminho, mas não faz você se tornar maduro.
É a prática diária que faz isso com a gente. É o esmurrar o próprio corpo, não fazer a nossa vontade. Isso que Paulo dizia com esmurrar o corpo, não fazer a sua própria vontade, mas fazer a vontade daquele que o chamou. A gente chegou aqui todo errado, chegou aqui todo fora do projeto, fora do processo divino, e achamos que temos condição de chegar à maturidade dessa forma. Não temos. Deus diz a nós qual é o caminho. Ele fala, bom, você vai ter que abandonar, fazer morrer muitas coisas em você para chegar lá. Eu quero deixar claro qual é a formação de uma promessa e como uma promessa se cumpre na vida de alguém, para você ver que não é muitas vezes como as pessoas imaginam. Aqui em Gênesis, no capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim, aqui falando de Abraão e da promessa feita de Deus a ele. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Veja que aqui foi feita uma promessa para Abraão, não foi feita aqui? Que Deus faria dele uma grande nação. Agora, abra aqui em Gênesis ainda, nós estamos em Gênesis capítulo 13. Deus vai reafirmar a promessa, fazendo uma promessa para ele. Gênesis capítulo 13, versículo 14 e 18. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra e seu comprimento e a sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, que hoje é Hebrom. E levantou ali um altar ao Senhor. Veja que a promessa foi reafirmada. Deus disse de novo a mesma coisa depois de algum tempo a Abraão. Agora abra comigo ainda em Gênesis capítulo 17, no versículo 1. Gênesis 17, 1. Diz assim, quando atingiu Abraão a idade de 90, repita comigo, 90 anos. Aqui está 99, na verdade, né? 99 anos, quase 100 anos. Ele já tinha aqui o seu filho. Amém? Deus já havia dado o seu filho para ele. Ele já tinha Isaac. Lembra que a sua esposa era estéril, ele não podia ter filho, e Deus estava prometendo o que para ele? Uma nação. Não era uma nação? A promessa, você não vai ser pai de muita gente, e vai ter uma grande nação. Deus veio prometendo isso para ele. Olha o que diz aqui, 17, a partir do versículo 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão em terra, e Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosa nação. Abraão não será o teu nome, sim, Abraão. Aqui Isaac ainda não tinha nascido. É no texto de baixo que eu vou ler. E sim, Abraão, porque por pai de numerosas nações constituí, far-te-ei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. Olha a promessa, ele vai, parece que, fazendo a mesma promessa, mas vai só dizendo o que vai acontecer nessa promessa. Agora está dizendo que reis vão proceder de ti. A promessa foi só sendo desmembrada, né? Foi falando e sendo desmembrada, mostrando o que ele faria depois. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso de suas gerações. Aliança perpétua para ser o seu Deus. Eu quero que você repare essa palavra, para ser o seu Deus, não é uma... Ele não está dizendo que Deus, está afirmando, eu vou ser o seu Deus. Não, ele está dizendo para Abraão, você tem que me ter como seu Deus. Esta é a palavra aqui. Ou seja, ele estava começando a dizer aqui quais seriam as regras para a promessa.
Ou seja, eu serei o seu Deus. Ou seja, para você, o seu Deus serei eu. Não é Deus dizendo eu vou ser. Você decide se eu vou ser o seu Deus. Amém? Então essa começou a dizer aqui algumas regras da promessa. E você vai entender depois muito mais o que é o cumprimento de uma promessa, como ela se cumpre. Então disse aqui, para ser o seu Deus e o Deus da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das suas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Ele está dizendo. Agora, é o texto que eu queria mostrar para você com Isaac, já está com ele. Gênesis 22. Abra lá. Preste atenção no que vai acontecer aqui. E isto diz respeito a nós hoje também, em muito sentido. Eu quero que você preste muita atenção. Depois dessas coisas, Gênesis 22, capítulo 1 ao 19, eu vou ler. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse, Abraão, esse respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar aonde Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, ergueu Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui, com o jumento. Eu e o rapaz iremos lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão sabia o que ia fazer, mas ele disse que os 2 voltariam. Amém? Ele sabia que ia sacrificar o seu filho. Seu filho não sabia, como você vai ler aqui, que ele seria sacrificado. Até o momento exato ele não sabia. Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre os ombros de Isaque, ou seja, para Isaque levá-la, né? Seu filho levou a lenha, a qual ia ser sacrificado. Quando Isaque disse, ele porém levava, e Abraão levava o fogo, né, e o cutelo. Assim caminhavam juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, o cordeiro, perguntou-lhe Isaque, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão, Deus proverá. Amém? Deus proverá para si o cordeiro. Deixa eu só me achar aqui. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Seguiram ambos juntos. Chegando ao lugar onde lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar sobre ele e dispôs a lenha, e aí sim, amarrou o seu filho, Isaque, e o deitou no altar, em cima da lenha. Nesse momento, Isaque já sabia que seria ele, né? Que seria o sacrifício. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas as mãos sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não negaste o seu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro, o cordeiro, e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, o nome do Senhor, no monte do Senhor se proverá. Agora eu quero que você preste atenção no versículo seguinte, que diz, então do céu, bradou pela segunda vez a voz do anjo a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar,
tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecesse a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram a Berseba, onde fixou residência. Eu quero te mostrar coisas que você pode aprender muito hoje, como eu aprendi nisto. A Bíblia fala que Deus chamou Abraão e falou com ele para sacrificar Isaque. Veja que a Bíblia não conta aqui os detalhes, mas acredito que quando Abraão recebeu essa palavra de Deus, isso não foi fácil para ele, era o seu único filho. Era o seu único filho. Agora você vê que a promessa foi sendo feita, não foi agora. Isaque, quando tinha o seu filho, ele já vinha caminhando com Deus já há um bom tempo, já estava obedecendo a Deus já há um bom tempo, já saiu da sua parentela, teve experiências no Egito, teve que aprender muitas coisas, e ele foi só ouvindo a promessa, enquanto isso houve nele mudanças em amadurecimento. Houve um relacionamento com Deus muito íntimo. Ele foi crescendo e conhecendo a Deus nesse período todo. E a promessa foi sendo só falada, só sendo repetida muitas vezes. Olha, eu vou fazer, e vou fazer. E Abraão só mudando, só se transformando, se tornando cada vez mais alguém que conhecia a Deus de perto. E chegou o dia em que Isaque nasceu. E a promessa que Deus deu a Abraão é que ele seria pai de muitas nações. Só que ele não tinha filho. Ele não tinha filho nenhum. Como é que ele poderia ser pai de uma nação sem ter filho? Então, obviamente, que o filho dele, ou do filho dele, viria essa descendência. E Deus, então, deu a Abraão um filho, Isaque. Ok? Mas você sabia que Isaque não era só um filho de Abraão, ele era a semente de Abraão para a promessa? Porque Deus prometeu a Abraão que uma descendência, uma forte, uma nação, ou nações viriam dele, e reis viriam dele. Amém, irmãos? Então, e Deus sempre vai fazer isso, você pode ver na Bíblia que é sempre a maneira como Deus vai fazer. Se você vai ter alguma coisa, aprenda isso. Tudo que Deus for dar a você, primeiro Ele vai entregar uma semente nas suas mãos, se você não tiver. Mas você vai ter que plantar essa semente. E agora, dependendo da semente, ela não vai ser uma semente fácil de ser plantada. O caminhar com Deus depende da maturidade, porque é a maturidade que planta essa semente. Alguém que não é maduro não consegue fazer isto. Abraão não faria isso em outras épocas, mas aprendeu e foi mudando cada vez mais. E Deus foi falando qual seria a promessa. Ele mal sabia qual seria a semente que ele receberia para plantar depois. Mas a maturidade o ajudou a plantar, a fazer as plantações que foram necessárias no caminho. Sabe, tudo que Deus for entregar na minha mão e na sua mão, sempre vai necessitar de uma semente que vai ser plantada. Não estou falando de dinheiro, não, foi qualquer outra coisa. No caso de Abraão, foi o seu próprio filho. E ele precisava da semente, porque a semente traria justamente a multidão que ele queria. Você entende? Ele não tinha semente, mas Deus deu a ele. Só que a semente precisava ser plantada. Você entende o que eu estou falando ou não, meu querido? Então, se você falar, eu tenho promessa, Deus tem, mas tudo que o homem tem aqui, a caminhar de Deus com o homem, depende da ação dele, da sua maturidade, da sua integridade, e andar com Deus. Porque essa maneira, Abraão é conhecido como pai da fé, mas se você olhar no início da sua vida, ele não parecia com o pai da fé. Ele quase que entregou a sua mulher para duas vezes para pessoas, para um rei, e depois para um faraó ali, né? Dizendo que tinha medo de morrer. Mas depois disso, quando chegou nessa época, ele não teve medo de imolar o seu próprio filho. Ou seja, ele cresceu, ele se tornou maduro conhecendo ao Senhor. Você entende? E se nós não nos tornamos maduros, dificilmente veremos cumprimento de promessa, porque nós não plantaremos nada, nem identificaremos qual é a semente que temos que dar. Sabe, andar com Deus é um relacionamento tão íntimo com Ele, que você não vai atingir nada com Ele se não for a partir desse relacionamento, dessa conversa. Não saberemos como pegar aquilo que Ele nos está nos dando, porque nem saberemos como interagir com Ele nessa questão. A maturidade é importante para o desenvolvimento do que vai acontecer no nosso futuro. Tudo que Deus tem para a sua vida depende de quanto você está íntimo dEle ou não, e andando naquilo que Ele está dizendo na palavra dEle. Sabe, Ele nos tirou de uma vida de miséria, com destino horrível, que era o inferno, né? E está nos levando para um outro caminho, mas Deus não faz nada sozinho, Ele interage com a pessoa, porque um dia dissemos, o Senhor vai ser o meu Senhor, bom, então nós vamos caminhar juntos, eu vou dizer a você o que fazer, você vai fazer, e eu vou cumprir na tua vida o que eu quero. Amém, irmãos? É assim que funciona. Você não tem como andar com Ele se a tua parte não for feita, e você não vai saber fazer a sua parte se não andar com Ele.
Precisamos entender e compreender e buscá-lo sempre, entender que as áreas vulneráveis em mim, as áreas que o diabo ainda tem acesso, devem ser fechadas. Eu não posso deixar de me controlar no dia, eu não posso deixar de controlar os meus olhos, eu não posso deixar de controlar a minha mente, eu não posso deixar de controlar a minha boca, não. Eu tenho que tomar o controle sobre essas coisas e colocar a palavra de Deus dentro de mim para que eu fale, pense e veja aquilo que a Bíblia manda eu fazer. Porque se eu não fizer isso, nada vai acontecer. Eu posso até saber quais são as promessas, eu posso até saber o que Deus está dizendo, mas não vai se cumprir. Porque depende de eu caminhar com Ele e identificar o tempo de jogar as sementes que Ele coloca na minha mão. E dar as sementes. E não é semente qualquer, o que foi dado a Abraão mostrou, ele não vai pedir o teu filho, mas quando você vê ali Abraão, você entende o valor da semente que Deus pede. Se você fala, Deus tem promessas grandes para mim, então espere que você vai semear uma semente grande. Você entende o que eu estou te falando? Não? Agora, ninguém faz isso sem andar com Ele. Você nem identifica qual é a semente. Porque você não ouve Deus falar. Deus vai falar comigo na igreja. Não, a igreja, Deus vai falar com você sim, mas aqui o que é falado nesse púlpito, ou em qualquer púlpito, são coisas que vão dando a você um norte para você desenvolver, buscar em casa. Essas coisas que eu estou te falando, Deus fala pessoalmente. Ele não fala através de uma outra pessoa, não fala através de um pastor, não fala, não, Deus não vai dar a você, dizer a você o que fazer, ou nem identificar a semente através de uma outra pessoa, é pessoal. É só para os que andam com Ele. Você entende? Então, se não andamos com Ele, se não pegamos as deixas que ouvimos aqui, para aplicar em casa, para ler, para orar, para ver uma intimidade com o Senhor, a gente vai ficar aí, lembra que eu falei? Pastor, eu vou fazer isso amanhã. Mas filho, é que nem eu peguei, amanhã eu não vou errar, e errava, pegava. Se você não for determinado em fiscalizar você mesmo, em vigiar você mesmo, e colocar o temor do Senhor no seu coração, você vai voltar a fazer as mesmas coisas amanhã, e vai errar o caminho de casa. Você está comigo ou não? Porque você precisa ser aplicado e usar as palavras que o apóstolo Paulo usou, dizendo, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a servidão, para que eu não seja reprovado pelo Senhor, naquilo que eu estou falando ou ensinando. Amém, irmãos? Então, se você quer um futuro poderoso, não só em Deus, na sua vida, em todo sentido, porque o que Deus, não só, estou dizendo, um futuro ministerial, né? Um chamado, não se preocupe com o chamado. Sabe, tem pessoa que fala assim, eu tô assim preocupado, porque eu tenho um chamado, estou atrasado. Eu acho que eu estou atrasado. Se você acha que você está atrasado, provavelmente você não está nem preparado. Por quê? Porque não é você que determina o tempo do seu chamado. Agora, o que você determina? O tempo da sua mudança. Se você andar dentro dos preceitos divinos, aquele que faz o chamado é que vai colocar você sem que você se preocupe. Às vezes ficamos preocupados com aquilo que é Deus que faz e não ficamos ocupados com aquilo que devemos fazer. Então nunca nos qualificamos para aquilo que é Ele que faz. Mas quando eu fico cuidadoso com o que eu devo fazer, aquilo que é Ele que faz, Ele vai fazer. Então não há preocupação em entrar em lugar nenhum. O meu cuidado é cuidar de mim mesmo, é me manter no lugar, na palavra, meu pensamento guardado, a minha boca guardada, né? Os meus ouvidos também, naquilo que eu ouço, a minha mente, tudo. Se eu estou guardando essas portas, vivendo segundo a palavra, me esforçando na minha casa para ser sempre o melhor, se eu estou fazendo isto, fique tranquilo, Deus vai encontrar você onde quer que você esteja. Não se preocupe com isso não. Não se preocupe com isso, porque não vai acontecer. Ele sabe como encontrar você e levar você a lugares bem altos. Agora, sempre será um desafio andar com Deus. É por isso que eu estou falando, andar com Deus não é para pessoas imaturas, para crianças, como o apóstolo Paulo diz e outros. Porque se você for falar com um homem de Deus que está lá no topo, você vai ver o nível de renúncia que ele já fez, situações que ele já enfrentou, coisas que ele já teve que dispor, que Deus falou, deixe isso, passe aquilo, porque eu preciso que você, eu quero fazer uma coisa nova com você, preciso que essas coisas saiam da sua mão, para que eu possa colocar outras maiores. E às vezes ficamos tão apegados com aquelas coisas que
achamos que é o máximo, e aquilo fica preso. E aí a semente que era Isaac. Isaac era muita coisa para Abraão, mas não era a multidão que viria. E principalmente, o que Abraão não sabia, é que no momento que ele estava dando Isaac, ele estava dando duas sementes. Ele estava dando a semente da sua multidão, e estava dando a semente do próprio Jesus que viria. Deus precisou daquela semente. Isaac deu o seu único filho, e recebemos, por causa de Abraão, o único filho de Deus. Deus sempre precisa de uma semente. Sempre. Você entende o que eu estou te falando? Você vai interagir com Ele. Você vai andar com Deus. Você pode ver na Bíblia, ele vai falar sempre sobre isso. Você vai ter que deixar, a Bíblia fala que para você seguir Jesus, você tem que abandonar tudo quanto possui. Está escrito na Bíblia. Não fala que você está deixando, jogando, estou distribuindo. Não, ele está dizendo que no coração você tira. Porque essas coisas vão ser, aos poucos, vão ser todas trocadas. A mobília vai ser mudada, as histórias vão ser mudadas, a sua mente vai ser mudada, os seus valores vão ser outros. Eu aprendi que eu não posso ter os mesmos valores. Meu irmão, se você me conhecesse quando eu tinha 10 anos de idade, você ia falar, esse rapaz não vai dar nada na vida. Eu já ouvi isso muitas vezes. Meu pai era um homem que bebia muito. Meu pai era viciado em álcool, mas era boa pessoa. Depois de um tempo da vida, se tornou uma ótima pessoa, mas morreu aos 40 anos de idade. Bateram nele numa briga de bar, e ele ficou com traumas, depois de uns dias morreu. Sabe, irmãos, eu vivi uma situação, eu morei em casas de madeira, atrás da casa da minha avó tinha uma casinha, tinha um barraco lá de madeira, eu morei lá com a minha mãe, eu e minhas duas irmãs. O diabo conseguiu colocar em mim uma mente de baixa autoestima. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, registrado em carteira, 11 para 12, uma empresa de papel, na cidade de Guarulhos, São Paulo. Porque naquela época podia, né? Você precisava de uma assinatura do juizado, mas podia fazer isso. E aos meus 13 anos eu trabalhava numa metalúrgica. Mesmo naquela época, eu não dava nada para mim, ou por mim. Eu não valia nada para mim mesmo. As pessoas diziam isso, e eu acreditava nelas, porque o diabo já tinha convencido que eu era essa pessoa. Me converti aos 13 anos de idade. Aos 13. Sozinho, fui a uma igreja, a pessoa fez o apelo, eu chorei e fui lá sozinho aos 13 anos de idade, recebi Jesus. A minha vida não começou a mudar radicalmente ali, não. Ali foi onde eu nasci de novo, ou seja, a possibilidade para mudança entrou em mim. Já comecei a ter uma perspectiva diferente da vida. Mas aos meus 16 anos de idade eu ouvi uma palavra que mudou a minha história, sobre como Deus me via, como Ele me enxergava. E eu comecei então a entender essas coisas. E eu aprendi depois, mais tarde, que Ele precisava interagir comigo, eu precisava ouvi-lo para que Ele pudesse me levar onde Ele queria. E eu comecei então a fazer isto. Comecei a ouvi-lo. Ele falava e eu fazia. É lógico que, como eu falei, você entrava uma vez no caminho errado e duas vezes no caminho certo. Sabe, tem pessoa que fala assim, poxa, eu errei, então, está tudo que eu fiz de bom não vale mais nada. Não, meu irmão, você continua indo. Uma hora você vai conseguir e vai parar de errar. Agora, você não pode parar de prestar atenção no caminho. Amém? Não pode. Porque o diabo sempre ele é muito persistente. Você tem que ser mais persistente que ele. Está comigo ou não? E quando aquilo aconteceu, eu comecei então a ter esse pensamento de que eu não era aquilo que o diabo estava dizendo. Eu era alguém que foi levado de Deus e que agora estava retornando para Ele. E que foi tratado pelo diabo como ele queria tratar. Mas agora eu vou andar com Deus que sabe como me tratar melhor. Mas Ele precisa que eu ouça. Ele precisa que eu me esforce. Eu tenho uma frase de Billy Graham que eu guardo muito. Ele fala, a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Custa tudo o que temos. Onde você vai chegar
depende de você e não de Deus. Amém? Um dia você foi salvo, mas aonde você vai chegar depende das mudanças que você está operando no seu coração, aquilo que você está fazendo. Porque se você não está fazendo nada, ou está esperando que Deus faça, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Se você chega em casa, os pensamentos são o mesmo, você senta atrás de uma televisão e fica lá, né, e vê o que quer, ou num computador, ou num celular, eu não sei. Se a sua vida ainda tem os padrões antigos, então você não está indo para lugar nenhum na direção de promessas, ou uma vida em que Deus possa fazer alguma coisa. Você continua parado no tempo. Você até tem a possibilidade, porque nasceu de novo, mas não está indo para lugar nenhum, porque as mudanças que te levam para frente estão esperando acontecer. Está comigo, meu querido? Sabe, quando você olhar para você mesmo, saber que você é o seu, eu costumo dizer isso, gosto de repetir sempre, eu vou, porque eu falo para mim mesmo, e você pode repetir, diga eu sou o meu maior desafio. Esqueça, as pessoas do seu lado não são seus desafios, nem são seus inimigos. Porque ninguém pode impedir você de crescer. Alguém que está falando mal de você, se não é verdade, você está crescendo do mesmo jeito. Amém, irmãos? Alguém que está desejando mal para você, se não é verdade, não vai acontecer, porque o que ele está desejando, se você está andando na palavra, vai acontecer o que a palavra está dizendo. Então ninguém pode impedir você de crescer, a não ser você mesmo. Eu não posso ter mágoa das pessoas que falam mal de mim, porque elas nem sequer sabem o que estão fazendo. Ou seja, eu não vou ter atitude, eu não vou ter o comportamento, a atitude de algo que eu reprovo, ou que a Bíblia reprova. Eu não vou agir como agem pessoas que a Bíblia reprova, o comportamento. Porque quem não vai estar crescendo sou eu, se fizer isso. Eu vou estar cedendo ao que o diabo está fazendo, guardando o coração, amando as pessoas. Sabe, pastor, eu não consigo fazer isso. Você não consegue hoje, meu irmão, é verdade, mas você precisa fazer morrer alguma coisa todo dia você faz morrer um pouquinho aqui. Abraão não chegou ali da noite para o dia, ele começou ali, recebeu aquelas coisas, passou por aquela imaturidade toda que você viu, sabe, e cresceu e chegou a quem ele foi, o pai da fé. Agora, você precisa começar a entender que alguma coisa tem que acontecer hoje. Alguma coisa tem que parar de acontecer na sua vida hoje, que você tem trazido ela, sabe desde quando? Tem que matar isso, acabar com isso aí, e amanhã você vai cuidar do que você identificar de novo. E vai mudando, todo dia uma coisa, todo dia vai saindo uma coisa, todo dia, até que um dia você mesmo não vai se reconhecer. Eu não me reconheço naquela época. Eu não sei a pessoa que eu fui salvo. Porque o Senhor me ensinou como andar. E contra muitas situações, e contra os meus próprios, a minha própria capacidade, eu achava que não era capaz de fazer. Sabe, muitas vezes eu me pegava voltando nas mesmas coisas, e eu falei, será que um dia eu vou sair disso? Eu queria fazer a coisa certa, aí fazer a coisa errada. Eu falei, será que um dia eu vou sair disso? Deus disse, não pare. E aí eu não parei. E um dia, em vez de fazer assim, eu fui. Sabe, irmão, nunca desista. Sabe, se alguma coisa foi repetida, empenhe um pouco mais de força. Empenhe mais força. Fique firme. Creia. Você é uma pessoa especial. Foi salva para alguma coisa especial. Deus quer trabalhar na sua vida para coisas grandes. Mas não vai fazer isso se você não interagir com Ele. É uma ação conjunta. Então não vai acontecer como Deus quer, não, vai acontecer como nós queremos. Ele e eu. Amém? É assim que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo falou que ele podia ser reprovado, se ele não esmurrasse seu corpo e sua vontade. Dentre outras coisas também que podem acontecer conosco, que simplesmente ignorarmos isso. Você tem quantos anos? 15? 12? Então, com 11, menos de 11 anos, eu já estava tendo meus desafios pessoais, então eu sei que você pode entender coisas com essa idade, eu entendia. Amém? Sabe, meus irmãos, Deus fala com cada um de nós, deixando claro, que eu quero levar você longe, mas você precisa aprender a andar comigo, você precisa aprender a me ouvir,
Porque o quanto você me ouvir vai determinar o espaço ou o caminho que vai ser percorrido. O poder de mudança está na minha palavra que você aplica quando quiser. Sabe, tem gente que pensa assim, porque é por isso que a Bíblia desqualifica as pessoas que nasceram de novo e que querem continuar vivendo na vida antiga. Porque o que recebemos foi a libertação de quem éramos antes. Ou seja, da natureza anterior. Eu recebi a natureza de Deus que domina sobre o pecado e domina sobre as vontades. Como é que eu posso estar agora numa natureza divina ainda cedendo uma vontade antiga? Como escravo dela. Eu nem poderia resistir a ela se eu ainda fosse dela. Mas, não sendo dela, a Bíblia diz que o pecado não me dominará mais. Eu sou o Senhor sobre o pecado hoje. Ou seja, ele não tem domínio sobre mim. Eu digo a ele que não vou fazer. Ele não pode me obrigar a fazer. Ele podia antes, mas eu nasci e saí de lá. A prisão foi aberta, eu saí, agora sou um filho de Deus, e agora eu digo, de pecado você não diz mais para fazer isso. A vontade vem, o desejo pode vir, porque ele sabe como tentar. Mas eu louvo a Deus, porque a palavra diz que eu fui criado, não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível. Ou seja, eu fui criado da semente do próprio Deus. Ou seja, o pecado, ele não tem, se eu não deixar, como me corromper. Ele não tem acesso a essa semente, ele não tem acesso a esse tipo de pessoa que você é. Sabe, eu não sei quem você foi lá atrás, mas eu sei quem você pode ser lá na frente. Porque eu tenho uma ideia de mim mesmo. Eu nem sou o melhor exemplo. Tem melhores do que eu. Muito melhores. Mas eu posso falar de mim mesmo, porque sou eu que vivi essa circunstância, essa situação com o Senhor. Amém, irmãos? Sabe, tem muita coisa para acontecer. Tem muita coisa para acontecer, mas não vai ser sem o seu envolvimento e sem o seu comprometimento. E não se esqueça, a tua maturidade, o teu relacionamento com Deus, que traz maturidade, leitura da Bíblia. A Bíblia é o meu livro de conduta. Meu irmão, se eu não ler a Bíblia, deixa eu falar uma coisa que pode assustar você. Eu estava falando com o pastor, eu não vou ser claro nisso não, mas tem gente que entrega, depois nasceu de novo, entrega um projeto divino de Deus, entrega, como Esaú, como Moisés, entrega, e nunca mais vai ver o cumprimento, mesmo que ele se arrependa. Sabe por quê? Porque não lê aqui o que a Bíblia fala, dizendo, não faça isto. Ele não ouve isso, ele não quer saber, e ele faz, já nascido de novo. Ele diz, não faça, aí faz. Depois, Moisés, por exemplo, foi chamado para levar o povo de Israel até a terra prometida. Levou? Não. Atravessou o deserto, na hora de entrar, não entrou. A Bíblia fala que ele clamou, pediu ao Senhor, implorou ao Senhor, Senhor, eu quero, e Deus falou para ele, basta, você não vai entrar. Ele cometeu um erro, que não podia ser cometido. Ele se arrependeu, tem um perdão, mas não dá sequência. A Bíblia é um livro para você ler todos os dias, para saber o que vai comprometer coisas no seu futuro. Amém, irmãos? Você faz hoje pensando, não, tem coisa que você pode fazer hoje, que você se arrependendo amanhã, amém, está tudo bem, mas tem coisa que você faz, que comprometeu alguma coisa lá na frente. Então a Bíblia não é um livro para você deixar no cantinho na sua casa, não. É um livro de consulta diária. Diária. É o que diz como a sua vida é hoje e vai ser amanhã. É o que te livra das garras do diabo e da mentira que ele coloca. É o que te mostra as armadilhas do diabo e as coisas que vão acontecer futuramente. Os planos e projetos divinos. Sabe, olha só, vê se você consegue captar isso, não. Eu acho que você consegue. Eu poderia ter lido a Bíblia inteirinha há 20 anos atrás. Mas eu teria lido a Bíblia inteirinha 20 anos atrás, com a minha maturidade de 20 anos atrás. Conforme você vai lendo a Bíblia, e a sua maturidade vai crescendo, as revelações da palavra vão ampliando no seu coração. E você vai tendo a maturidade de entender as coisas com uma intensidade muito maior. Hoje, quando eu leio a Bíblia, o que demorava para saltar dela para mim, hoje salta fica pulando assim, um versículo atrás do outro. Não era assim. Não era assim. E não é porque Deus quer, lógico que Ele quer, mas é porque eu deixei
eu caminhei no caminho que Ele pode fazer aquilo que Ele quer. Amém, amados? Sabe, Deus chama homens de verdade para andar com Ele. Eu gosto da frase também de Billy Graham, que diz que homens que não oram, ou crentes que não oram, são crentes fracos. Ou em outros textos ele chama de frouxos. Sabe, para andar com Deus não pode ser assim, vindo para a igreja e voltando para casa, não. Se você quer ser um homem de Deus verdadeiramente, você precisa saber o que Deus diz e andar no que Ele fala. E você vai ser tentado muitas vezes de forma forte a fazer o contrário. Entenda o nível do seu inimigo. Sabe que seu inimigo não é um inimigozinho qualquer, não? Eu entendo que ele é derrotado por Jesus, mas ele não está enterrado num buraco, não. Ele é bom para mentir. Ele é o melhor nessa área. O diabo é o melhor na área da mentira e do engano. Você não conhece ninguém que o supere. Ele é o pai da mentira. Você tem dúvida disso? Bom, lá no céu, anjos olhando para Jesus, para Deus, anjos vendo o Senhor e servindo a Ele, o diabo enganou esses anjos, uma terça parte. Você consegue entender a capacidade de engano que ele tem? A Bíblia fala que uma terça parte foi levada com ele, porque ele falou, convenceu essa terça parte, que olhavam para Deus e vinham com ele. Sabe, ou você ora e lê a Bíblia, senão somos presas muito fáceis para ele. Precisamos estar conectados com o Espírito Santo. Ele nos avisa de coisas que nossa mente não seria capaz de saber. Perigos eminentes, perigos que estão ali bem à tona para acontecer, ele nos livra. Às vezes nem nos explica, só fala, não faça isso, vem para cá. Porque ele sabe que tem alguma coisa que eu não posso ver. Eu dependo desta visão invisível, dessa visão espiritual. E eu não vou conseguir tê-la sem essa comunhão, esse relacionamento, esse compromisso verdadeiro de andar com ele de verdade. E não de apenas dizer, eu sou teu, o Senhor é meu Senhor. As palavras, elas podem sair com muita facilidade da nossa boca. Não tem o que sair com mais fácil da nossa boca que as palavras. Podemos dizer isso, não há nenhum problema em dizer isso. O problema é quando dizemos isso apenas da boca para fora. Amém, irmãos? Existe um nível de relacionamento que Deus está esperando que você alcance, que eu alcance. E eu não vou ficar ouvindo o diabo falar coisas sobre mim, que eu não posso, que eu não sou, que eu não valho nada. Não, eu vou ouvir o que Deus fala sobre mim e o que Ele quer que eu faça. Eu já desisti de viver para mim mesmo. Como disse Martin Luther King, a morte é uma questão de tempo. Meu irmão, você vai morrer, sabia disso? Porque a morte é uma questão de tempo. Talvez um viva um pouco mais do que o outro, um pouco menos do que o outro, mas vai morrer. Então não se preocupe com, não, como eu posso fazer para não morrer? Não, você vai morrer. Agora, se você estiver ligado com o Senhor, seu futuro aqui, o modo como você vai viver, você vai carregar um negócio que a Bíblia chama de galardão, que eu não sei exatamente como é que vai ser isso, como é que é isso. Esses galardões, ou esse galardão, ele é alguma coisa que você vai ter lá e que vai ser referente a esse minúsculo, sei lá como é que eu posso chamar, esse espaço de tempo aqui nessa terra, mas que você vai carregar a eternidade toda. Durante toda a eternidade você vai se lembrar desse minúsculo espaço de tempo pelo galardão que você carrega. Você vai se lembrar do que foi feito, de como você viveu aqui. Então não viva aqui para você mesmo, porque isso aqui você nem vai levar nada. Viva para Ele. Ele vai te fazer viver bem com Ele, quando você entender. Sabe, tem gente que vem para a igreja para ficar animado, né? Não, eu estou desanimado, vou para a igreja hoje para ficar animado. Né? Meu irmão, o dia que você aprender a vir animado da sua casa, você está entendendo as coisas. Você está compreendendo tudo. Quando você entender isso, as coisas começaram a mudar na sua vida, você começa a compreender
a quem é que você está servindo de fato. Quando você conseguir extrair a alegria do seu coração no meio da rua, no seu trabalho, em qualquer lugar, você começa a entender quem é que você serve e como é viver e servir ao Senhor. Quando você deixa de só ver na igreja, quando você vai cultuar algumas coisas que na verdade deveriam estar sendo vistas e percebidas por você no seu dia a dia, você começa a entender o que é realmente a vida com Deus. Amém, irmãos? Quando você entende que você vem na igreja mais para dar do que para receber, você vai receber, obviamente, mas você vem para dar, você vem alegre, você não suporta comentários do tipo um irmão falando do outro, né? Eu me lembro que uma vez um rapaz, um senhor, muitos anos atrás, um senhor sábio, orava em línguas quase o tempo todo, e um dia eu cheguei perto dele para falar mal de alguém, estava fazendo um comentário não bom de alguém, né? A intenção não era falar mal, era só arrumar um assunto. O assunto que foi arrumar foi esse, falar de alguém, né? Para aquela pessoa. Ele olhou para mim assim, continuou orando em línguas e seguindo em frente. Mesmo eu fiquei tão envergonhado aquele dia, que nunca falei mais mal de alguém para ele. Sabe, meu irmão, você pode impedir que as pessoas falem o que não deve para você. Se você ignorar esse tipo de comportamento. Você as ensina. Você entende? Você ensina, você não dá trela, você não segue adiante. Você simplesmente muda o seu e ensina outra pessoa, pelo menos com você, ela não vai ter essa chance. Aprenda. Você pode ter vontade de falar também, porque a outra pessoa falou, sabe? Meu irmão, se você agir como ela, você está precisando de ajuda como ela está precisando. Mas se você agir diferente, então você é alguém que está pronto para ajudar pessoas. Em que lugar nós estamos? Precisamos ser ajudados ou podemos ajudar? Precisamos mudar de lugar. Eu não sei se você chegou hoje, ou se você é novo, você pode crescer mais rápido ainda ouvindo isso. E se você é antigo e tem feito isso, continue fazendo. Mas se não tem feito, comece a fazer. Comece a fazer a sua vida brilhar de fato. Não pense que você alcançou o lugar alto, não, eu não alcancei. Estamos caminhando para alcançar um propósito divino, para terminar nossa vida. Eu não fico pensando, a Bíblia fala que amanhã eu vou fazer. Você não sabe se vai viver até amanhã. Você pode morrer hoje, pastor, para uma coisa dessa, cruz credo, né? Uma coisa assim. Bom, eu estou declarando que eles vão morrer com 150 anos. Você pode declarar o que você quiser, se a sua vida não estiver alinhada com a palavra, a sua declaração não tem valor nenhum, e você pode morrer amanhã. Eu estou falando que já vi isso acontecer com pessoas que declaravam isso. Então não é tanto que eu falo, é o que eu falo baseado no que vivo. As minhas palavras têm força quando aquilo que eu vivo respalda.